Instruir como instruídos somos é a nossa missão. Hoje, diferença entre homem ego, homem razão e homem espiritual. Para entendermos, vamos voltar atrás um pouquinho, onde a gente viu nas aulas anteriores que o Criador, o Ein Sof, a luz infinita, ele resolveu criar e tudo passou a existir do nada. Porém, para que a criação viesse a existir, ele, que é o todo, teve que se comprimir. E isso é conhecido na Kabbalah por sabedoria. Então lá no Tsim Tsum, ele se manifestou para poder fazer com que as coisas viessem a existir. Ou seja, para que o sutil pudesse se adensar. Então tem todo um processo para que isso viesse a acontecer. E a primeira manifestação do Ein Sof foi Elohim. Ele se manifestou como Elohim, que são suas 72 manifestações. Ali Elohim, o princípio, criou as coisas. Após Elohim ter aparecido, então surge a primeira criação, que é a luz divina, que nós já vimos também em uma aula anterior. Tudo isso nós vemos na árvore sefirótica. Então aqui a representação de Keter, a coroa, é o Elohim. É a manifestação do Criador, onde ele agora vai começar a fazer com que as coisas apareçam. Porém, tudo isso ainda está a nível dos mundos superiores. E aqui, Rockman é a Sefirá da sabedoria. Quando nós estamos falando de sabedoria, ela está a nível quântico. Ela ainda não existe. Sabedoria é algo que se manifesta quanticamente. A partir do momento que o ser humano, nós agora vamos vir aqui para essa realidade, em Malhut. Quando nós, seres humanos, começamos a entender alguma coisa, é porque nós já passamos pela Sefira da Ati, que é a compreensão. Então nós compreendemos algo, entendemos, aí nós passamos aqui para Binah, que é o entendimento, a compreensão. Então a sabedoria, ela está a nível quântico, sutil. Nós compreendemos, porque isso aqui não é bem uma Sefirá. Ela é uma Sefirá disfarçada, porque ela não existe. Ela está oculta. E quando ela está oculta, ela faz uma ligação então com Binah. Só podemos entender algo se ele passou a existir. Então, nós só vamos entender aquilo que se adensou. Aquilo que está a nível superior de sabedoria, nós vamos tentar compreender. Nós vamos tentar buscar informações para poder ter o entendimento. Porém, nós, quando chegamos a uma conclusão de algo, é porque aquilo já é físico, já é metafísico, mas ele já saiu do Ein Sof, ele já saiu da sabedoria e nós passamos a compreender. Então, a criação, ela partiu de Elohim, as suas manifestações, as manifestações do Criador, através das suas 72 manifestações, e veio pela árvore sefirótica
por 32 caminhos, que a gente vai ver isso futuramente. Esses 32 caminhos têm um simbolismo na Kabbalah, porque 10 deles representam, então, todo o conjunto de Sefirá, que é a árvore sefirótica, que são todas as Sefirot. E os 22, na Kabbalah judaica, entende-se então que são as 22 letras do alfabeto hebraico, que na verdade é o tetagrama, que está embutido ali, e dele saem então as 22 letras. Então nós temos então a representação aqui, e o Ein Sof, que é o Criador, é algo que nós não entendemos. Ele veio, se manifestou então em forma de Elohim, e então houve ali a sabedoria que é quântica, houve então a criação, as coisas passaram a ser criadas, e hoje nós tentamos entender, a nível de Binah, o homem mais elevado em situação espiritual, vamos dizer assim, a nível espiritual, ele vai chegar até Binah. Ele não vai passar. Por quê? Porque ele é algo da criação divina. Ele não é ainda lá de cima. Então ele pode chegar ao entendimento de Binah, mas ele não vai chegar à sabedoria porque ainda é quântico. Falando nós, homens que estamos aqui no mundo de Malhut, mundo físico, o reino, majestade. Agora nós vamos passar a... Por que nós fizemos essa introdução? Para nós compreendermos a diferença do homem ego, o homem razão e o homem espiritual, que está aqui na lousa, né, que a gente vai ver. Vamos lá para Moisés. Moisés dizia assim: se alguém furar teu olho, fura o olho dele, nada mais e nada menos, para você ficar quite. Então é a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Na matemática de Moisés, é mais ou menos isso aqui, ó. A pessoa faz um mal, você faz outro mal para ela. E aí tá quite. Porém, na lógica não é assim. Por quê? Porque aqui, nessa matemática, menos e menos é 2 menos. Então tem 2 negativo. Ou seja, essa lei aqui é a do homem ego. Por quê? Porque a lei do homem ego, ela multiplica os males. Por sua vez, então, Rabi Yeshua, que é Jesus, ele veio e contradisse essa lei. Olho por olho, dente por dente. Ele contradiz. O que ele falou? Na matemática de Jesus, então, se a pessoa faz um mal, nós temos que fazer um bem para ela. Sendo que menos e mais é igual a 0. Mas ele foi mais além. Porque se ele parasse aqui, estava no homem razão. Se eu devo algo, eu tenho que pagar. Então, mais e menos, nessa matemática, é igual a 0. O homem razão. Ele calcula as coisas para que nenhum lado saia perdendo. É o famoso ganha-ganha. Porém, ele vai mais longe. Rabi Yeshua, Jesus, ele ensina que se alguém caminha 1 milha, caminhe 2 com ele. Se alguém bate em sua face, ofereça a outra. Isso aqui significa que se alguém faz o mal para você, ou se você tem uma dívida, você vai agora pagar com 2. Nessa matemática, então, nós temos 2 vezes mais. E 2 vezes mais, você tem 1 positivo. Porque você devia 1 e deu 2.
um quitou e você tem um positivo. Então, na matemática do homem espiritual, nós temos que oferecer a outra face. Isso significa, então, oferecer a outra face. É você deixar de ser o homem ego, onde você quer pagar o mal com o mal, olho por olho, dente por dente. Também deixar de ser o homem razão, que tá bom, mas você tem que abrir mão. Quando você abre mão, você dá mais do que você recebeu. Dentro da Kabbalah nós entendemos então, vimos já em outras aulas, que nós temos que desenvolver o nosso receber para doar, que é isso aqui. Porque quando você está somente recebendo para si, você está aqui, ó, o homem ego. O homem ego é receber para si. E se você levar para o homem razão, é da mesma forma. Ele acaba sendo egoísta. Por quê? Porque ele está quitando suas dívidas, mas não está ajudando ninguém. Quando você vai para o homem espiritual, ele quita suas dívidas e ele repassa ao outro aquilo que ele entendeu. Compreendam que quando nós falamos receber para doar, quando nós dizemos doar, nós não estamos falando nada de físico. Não estamos falando de dinheiro, não estamos falando de matéria. Nós estamos falando de algo espiritual. Aquilo que você entende, aquilo que você compreende, que você tira da sabedoria. A sabedoria está um nível acima do entendimento. Então, você compreende da arte, você compreende a sabedoria, você então passa a entender, binar, você vai para o estado de entendimento, e quando você chega no estado de entendimento, que é binar, você pega e dá a outra face. Você oferece aquilo que você entendeu, que compreendeu, você entendeu, e passa então ao próximo. Então, não tem nada de algo físico. O físico é para manter a nossa vida física. Quando nós estamos falando de espiritual, nós estamos falando um outro nível que está acima. Nós estamos vivendo no mundo de Malhut. Esse mundo é da fisicalidade. Tudo que nós fazemos gera ego. Nós somos ego. Não tem jeito de fugirmos desse ego. Ele nos acompanha. Se nós formos destruir o nosso ego, ele vai gerar de volta. É isso que a Bíblia vai mostrando para nós. Adão, serpente, Eva, Abel e Caim, e assim vai. Moisés e Jesus, e vem o lado bom, o lado mal. Quando nós falamos de lado bom e lado mal, nós estamos falando de algo material. Por quê? Porque o mal só existe no material. Quando nós estamos pro espiritual, esse mal já não existe. Porque ali tudo é quântico a nível de bem, de luz, de sabedoria, que é Rockman. E nós, como seres que estamos em busca de evolução, nós temos que compreender, nós passamos nessa ligação, né, a compreensão da arte, ela faz a ligação entre a sabedoria e o nosso entendimento. Nós temos que fazer esse processo aqui. Quando nós fazemos esse processo, então, nós nos tornamos o homem espiritual. Ensinar como ensinados somos é a nossa missão.